a abrir a cabeça sobre quantas pessoas compram curso. Sabe por que as pessoas estão comprando curso? Porque tem demanda, né? Porque a educação tá quebrada, gente. A educação formal, se a gente pergunta para alguém, olha que louco, se a gente dá um telefone para alguém, né? Se eu trago, como é que eu vou dizer? Se eu pego alguém de 1980, tá? 1980 e trago pro futuro e apresento esse iPhone para ele. Ele vai falar assim: uau, que massa! Enfim, eu não só consigo falar com as pessoas, mas eu consigo calcular, eu consigo pegar um carro, eu consigo pegar um Uber, eu consigo comprar, eu consigo... Nossa, comunicar é o mínimo que a gente pode fazer nesse telefone. Nossa, meu Deus! Isso é uma coisa alienígena, é uma coisa fantástica. Se a pessoa é o Thiago Batista, fala, cara, enfim, ele vai ficar assim, maravilhado com isso aqui. Se eu pego essa mesma pessoa de 1980 e falo assim, cara, vou te levar numa escola. O máximo que ele vai falar é assim, o quadro não é mais negro, né? É branco. Não, no meu filho é branco, o quadro é branco. Não sei, é branco. É isso. Porque parece igual. Então, a nossa educação não evoluiu tanto quanto as outras coisas. A gente continua educando como eu fui educado, talvez como você, Gui, foi educado. A gente não evoluiu a educação. Então, só que a internet possibilita você educar as pessoas. E eu não estou falando de educação formal, de medicina, algumas coisas têm que ser formais mesmo e tal, mas tem muita coisa que você consegue educar com resultado. E o que eu quero dizer é o seguinte, existe hoje a possibilidade de você aprender com quem tem resultado e não com quem é um profissional de ensinar. Discutivelmente, não tem nada de errado com professores. Nossa, eu contrato professores, muito bem. Mas se eu quero aprender jiu-jitsu, eu quero aprender jiu-jitsu com alguém que sabe jiu-jitsu, sabe fazer jiu-jitsu. Não com um cara que não sabe jiu-jitsu, que não tem resultado em jiu-jitsu e está ensinando. Se eu descobrir isso, é ruim. Então, hoje, a gente tem a oportunidade de aprender com caras que têm resultado e não com profissionais do ensino. Nada de errado com eles, tá? Eu só acho que existe um outro mercado para quem quer aprender. Então, às vezes, por exemplo, você pode aprender a jogar tênis com alguém que é um campeão de tênis. Não com alguém que vive ensinando a jogar tênis, necessariamente. E a internet democratizou essa distribuição de informação. Porque antes a informação era distribuída através dos distribuidores que eram a universidade e a escola. Hoje em dia a informação pode ser distribuída através da internet, através desse celular, através desse podcast. E antes era distribuída presencialmente. Então, por exemplo, para você aprender japonês. Como que você ia aprender japonês se você morasse lá no interior do Rio Grande do Norte, sacou? Hoje não, hoje você consegue atingir pessoas, se você é um professor de japonês, como é o caso do Luiz Passari, você consegue atingir pessoas do Brasil inteiro, inclusive de fora. Total. Então por que vende tanto? Porque existe um grande problema. Um grande problema é que a educação não está, o nosso método de educação não está correndo, não está evoluindo tão rápido quanto a gente precisa. E a solução é o quê? A distribuição de cursos. Cursos com quem tem resultado. Você vai aprender microcervejaria com um cara que tem a microcervejaria e que vende aquilo. Você vai aprender pão. Aquele cara do pão, ele podia estar ensinando pão. Você está entendendo que ele podia estar ensinando pão? Porque eu quero aprender pão não com o Sesc profissionalizante de padeiro. Sei lá se ele... Eu quero aprender o pão com aquele cara do pão ali. Com o cara foda do pão. Cara foda do pão. E, cara, você falou de educação, então, de como tá, digamos assim... ultrapassada, tradicional demais, eu vou né? segura essa pergunta que eu vou interromper ela. Geralmente eu não interrompo perguntas, tá? Mas segura ela que eu vou interromper. Eu vou fazer um outro desafio para você. Desafio número 1 foi pegar o Uber, ir lá na Livraria Cultura e fazer uma lista de 10 pessoas potenciais para ser lançadas. Ou 10 insights. Vou fazer um segundo desafio. O segundo desafio é hoje, não amanhã. Entra na internet. E digita www.udemy, U-D de dado, E de Érico, M de Maria, Y, é isso? .com, imagino que deve ter um .com.br, será que tem? Não sei, mas deve ser .com. Mas você acha que tem em português também?
Sim, tem. 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 Então você vai entrar lá e vai fazer uma listagem dentro da área que você curte, porque, enfim, se tem 100 mil, você pode colocar na área que você curte. E você vai ver uma listagem, vai fazer uma listagem, um brainstorm, como é que chama brainstorm em português? Brainstorm funciona em português? Brainstorm é brainstorm. Brainstorm, vai fazer um brainstorm de potenciais produtos Uma que você tem. tempestade de cérebro você vai fazer. Uma tempestade de cérebro de potenciais produtos para você lançar. Tá lá. E dali você pode lançar aquelas pessoas que são expert, ou você pode estudar para ser o expert, produzir o resultado. Boa. Mas esse é um segundo desafio. Eu quero deixar claro, e eu interrompi as duas perguntas, mas a gente já tem 2 desafios práticos hoje. Para você começar a ver o que você ainda não vê. Para você começar a ver mulher grávida na rua. Eu vou, antes de você falar, vou perguntar uma coisa específica do interromper a interrupção. Nossa, vamos ficar fazendo isso. Tá uma meta interrupção. Se eu te interromper, eu vou interromper quem interrompeu a interrupção que eu interrompi. Segura aí, Thiago. Que é o seguinte. Não, mas segura aí, velho. Que é o seguinte, Érico. Cara, mas e aí? Eu entro no Udemy lá, aí vejo um produto de uma área específica, sei lá, acho lá um curso de jiu-jitsu, por exemplo. E eu sei que no Udemy, geralmente os cursos são mais baratos. E aí eu vejo lá um curso de $30 ou R$100, um curso de R$100. Isso me impede de lançar um produto porque já tem alguém vendendo muito barato? Como que funciona isso? Aí a gente entra na questão de precificação que a gente calculou, que a gente falou no podcast de precificação, se não me engano foi o penúltimo nesse. É o seguinte, por que alguma coisa é barata? É barata se tiver um comparável. Essa é a primeira comparação. Se tiver um comparável, você tem que lidar com aquele comparável. Né? Se o café é da mesma qualidade na direita ou na esquerda, vocês vão ter que bater com preço e isso vai eventualmente diminuir o preço dele. Agora, se você... Então, a grande pergunta que você vai falar é, existe comparáveis? Aí, nesse caso, existe. Esse cara de R$30. Existe uma segunda coisa. Existir não é suficiente. A segunda pergunta que você tem que fazer é, a minha audiência está presente, isso é, ela sabe que esse comparável existe? Porque se ela não souber, no foco da minha audiência, esse comparável não existe. E se esse comparável não existe, você pode precificar ele da maneira que você quiser. Então, quantas pessoas sabem que o Udemy existe? Eu vou chutar aqui que menos de 10% dessa audiência sabe. Da minha audiência do Fórmula, bem menos mesmo. A audiência que vai na Masterclass, quando eu falo isso, eles não sabem que existe. Então, para 99% ou 90%, estou estimando, alucinando, isso não é um problema. Agora você pode me falar, mas vamos supor que a audiência sabe. Esse é um processo de brainstorming. Qual é o ângulo... Vamos supor que tem um programa de jiu-jitsu, que por sinal é uma coisa muito louca, muito grande. Jiu-jitsu é muito grande. Por exemplo, jiu-jitsu podia ter um programa de jiu-jitsu só de uma coisa que chama guarda. Que é o fato... Enfim, não vou entrar... Mas é uma certa posição. Uma vez eu encontrei o Beto Altenhofen. E ele tem uma academia de jiu-jitsu. Chama BJJ Lab. Entra aí depois no Instagram, BJJ Lab. Muito bom, inclusive. Foi lá onde eu fiz minha primeira aula de jiu-jitsu. E aí, durante esse processo, ele falou que ele tinha uma aula particular com um outro cara lá, em uma outra academia. Discutivelmente, uma academia que competia com a dele. Eu falei assim, cara, por que você, que tem a sua academia, que tem uns professores foda, vai fazer aula com aquele outro cara? Ele me falou uma coisa muito louca. Ele falou assim, porque aquele outro cara é um cara melhor de guarda, isso é, essa posição do jiu-jitsu, que não faz sentido explicar agora, mas enfim, do Brasil. Ninguém consegue quebrar a guarda dele. Foi o que eu acho que eu escutei do que ele falou. Então, dentro de jiu-jitsu existe uma área que chama guarda. E aparentemente, segundo o Beto, aquele cara é o melhor cara de guarda. Então você pode mesmo... Ah, cara, sim, existe uma demanda para aprender jiu-jitsu. Né, posições de jiu-jitsu ou aprimorar. Dentro dessa demanda, existe uma subcategoria que chama guarda. E olha, a minha mente ativou de novo. Para a mente. Eu não preciso mais de produto. Mas é isso que acontece comigo. Eu não consigo parar de ver.
eu não consigo parar de ver a oportunidade. Então, agora que eu tô falando isso com você, minha mente ativou que aquele cara que o Beto faz aula com ele é um cara potencial, porque o Beto é um cara foda de jiu-jitsu, ele é faixa preta, ele tem uma academia. Ele gosta tanto da parada que ele investiu numa academia. E a academia é muito massa. Inclusive, eu acho que todo mundo devia fazer uma aula lá, porque é muito massa. Só a experiência da primeira aula lá é fantástico. Tá aí a minha recomendação. Dito isso, o cara que tem academia, ele vai fazer uma outra aula com outro cara. Então, quer dizer, alerta, sinal de fumaça. Esse cara sabe alguma coisa que outras pessoas potencialmente não sabem. E vamos supor, e a gente acha que professor de jiu-jitsu sabe fazer 6 em 7? É muito... Se tiver um, é raro. Porque não é isso que foi ensinado para ele. Então, tá aí. Então, se você ainda vê um produto... Então, é possível um produto de jiu-jitsu custar 30 e um produto de guarda, que é um subset daquele produto, custar 2.000? Sim, é possível.